Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Dr. Jair Tabichuri Filho, da Clínica Sago de Brasília. Vamos comentar um pouquinho hoje sobre um assunto que vem sendo muito questionado nos últimos tempos pelas nossas gestantes. Vamos falar um pouquinho sobre o sarampo. O sarampo é uma doença viral que acomete principalmente as crianças, numa faixa etária abaixo até dos 5 anos de idade, mas que está ressurgindo aí, nós precisamos dar algumas orientações. Bom, o sarampo a gente sabe que ele ficou extinto do país, não tivemos nenhum caso registrado no Brasil de 2015 a 2018. No entanto, a partir de 2019 começamos com um surto em algumas regiões, que precisam ser orientados e alertados. Hoje nós temos um volume maior de pacientes já infectados na Amazônia e em Rondônia. Isso se dá principalmente pela migração dos venezuelanos que trazem esse vírus de áreas endêmicas que eles possuem na Venezuela e que estão chegando até nós. Hoje já temos casos registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e outros estados também que estão investigando, como Brasília, por exemplo, temos dois casos em análise. Em relação aos sintomas, o que a gente precisa orientar? O sarampo ele parece no início como uma gripe mais forte. O paciente apresenta uma febre em torno de 38 graus, mais ou menos, tosse, dor de garganta, dor muscular e principalmente no início é a queixa do cansaço. Muito cansaço, paciente bem prostrado, E que depois, mais ou menos lá pelo 4º dia da doença, evolui com manchas na pele. Essas manchas começam no rosto, atrás da orelha, algumas vezes, depois no corpo até chegando aos pés. Isso é bem característico do sarampo, são manchas que não causam prurido, não causam coceira, diferente de outras doenças, Então, e essas manchas elas permanecem em torno de 4 dias, depois a doença, existe a fase da cura. O que a gente precisa saber em relação à gestação? Na gestante, o sarampo aumenta o risco de abortamento, E depois disso, um trabalho de parto prematuro, já numa fase mais avançada, quando existe a contaminação, esses fetos também podem desenvolver o que a gente chama de crescimento intrauterino restrito, ou seja, eles podem crescer uma velocidade menor do que deveriam ali para a idade gestacional. A mãe pode ter um acometimento do sistema nervoso central, ela pode ter infecções secundárias, principalmente respiratórias, podendo desenvolver pneumonia e, em casos extremos, até o óbito. Mas são casos bem extremos. Em relação à transmissão, nós precisamos lembrar que a transmissão do vírus do sarampo, ela é muito fácil de acontecer, é um vírus extremamente contagioso e a transmissão se dá por gotículas ou por secreções. Então, o que a gente chama de perdigotos, que são gotículas, que a gente libera quando a gente está falando, tossindo. Esses vírus, eles são transmitidos nessas gotículas e são altamente contaminantes. Um outro fator importante é que essas gotículas, quando são exteriorizadas pela tosse, por exemplo, numa superfície esse vírus continua vivo ali por até 2 horas. Isso é importante porque muitas vezes a pessoa já passou por ali, às vezes a gestante não está nem em contato ali com a pessoa, mas está colocando a mão ali no local onde essa pessoa passou, numa maçaneta, numa mesa. Então a gente tem que estar sempre orientando essas gestantes a estarem lavando as mãos, fazendo sua higienização adequada, tá? Como é que a gente faz para prevenir o vírus do sarampo? Bom, o vírus do sarampo a gente sabe que se previne através de uma vacina. No entanto, gestante não pode vacinar de sarampo. Entendo, gestantes não podem ser vacinadas. Essa vacina ela possui vírus vivo, atenuado, ou seja, um vírus vivo enfraquecido. No entanto, para a grávida que tem um sistema imunológico mais frágil, esse vírus pode sim causar doença, portanto, gestante não pode utilizar a vacina. Orienta-se que a gestante, que a paciente que esteja planejando uma gravidez, ela deve se vacinar pelo menos 1 mês antes da gravidez. Ou, o que é mais fácil, se vacinar logo após o parto, e aí ela se protegeria dali para frente. Bom, existe um soro que é feito nas pacientes, em alguns casos, pacientes mais graves,
Durante a doença, pode ser feito um soro contra o vírus para minimizar a doença. O tratamento, então, ele se dá através de medidas de suporte, né? Então, um antitérmico, medicação para febre, medicação para melhorar essa dor muscular, a tosse e tudo mais, a gente tenta minimizar com outros medicamentos que vão tratar esses sintomas. E, em último caso, esse soro, como eu disse. Então, pessoal, hoje era essa a orientação que eu queria deixar para vocês e logo mais trazemos outras informações. Um abraço!